E aí, gays homossexuais da nossa terra, eu sou o Guilherme e sejam bem-vindos ao Rei Guilherme. E aí, gente, como vocês estão? Hoje eu tô belíssima aqui, toda maquiada, pra gente falar um pouco sobre como eu me assumi. Eu já tava prometendo esse vídeo há muito tempo e eu decidi fazer ele hoje pra postar no canal. E pra vocês também me conhecerem mais um pouco. Desde os 11, 12 anos, eu já era uma criança bem diferente das crianças normais. Então, as minhas brincadeiras eram diferenciadas, sempre com as meninas. Eu sempre gostava mais de brincar com as meninas por conta das brincadeiras. E eu nunca fui muito de brincar com os meninos, de bola, de pipa, essas coisas. Então eu nunca gostei muito. E aí eu sempre fui essa criança diferente. Pegava às vezes uns panos de cozinha pra vestir e sair falando que eu era a rainha do mundo, coisas assim. Então já era um processo, uma criança muito diferente do que as crianças eram normalmente. E aí eu fui crescendo e fui percebendo o quanto eu era diferente. Acho que aos 12 anos eu comecei a perceber que eu era uma criança diferente e que parecia que eu não olhava pras meninas do jeito que eu olhava pros meninos. Sempre que eu chegava perto do menino era um arrepio que eu sentia. Então eu fui começando a perceber essas coisas. Só que, por conta do ensino que eu sempre tive da minha família, sempre foi eu reprimindo isso. Então eu reprimia sempre, falava, não, que estranho, para com isso, para de pensar essas coisas. Você tem que namorar uma menina. E às vezes eu me apaixonava por uma menina e pedia ali namoro e nenhuma aceitava. Acho que eu já pedi umas 6 meninas por impulso, inclusive a amiga minha, em namoro. Porque eu tava muito confuso com o que eu era. Eu tava tentando esconder aquilo que eu era de verdade. E com 14 anos eu cheguei. E aí, maninho, sou gay, é isso, tem que aceitar, sou viado e ponto final. Mentira, não foi nada disso. Eu me assumi no dia 30 de dezembro de 2016 e no dia 29 eu conversei, eu sem meus Meus pais estavam na laje, na casa da minha irmã, e eu cheguei e perguntei: se vocês tivessem um filho assim, uma filha lésbica, o que vocês fariam? Aí eles falaram assim: a gente ia ficar em choque, porque a gente não espera que isso aconteça mesmo. E a gente não ia expulsar de casa, não ia fazer nada, mas ia ser muito, muito foda pra gente aceitar isso. Aí eu já fiquei com aquilo na cabeça. Conversei com uma amiga minha chamada Esther. Beijo de todos, Esther. E eu falei, amiga, eu acho que eu vou me assumir, eu acho que tá na hora de eu me assumir. Eu quero falar isso. Eu já tava me apaixonando por um menino. Fazia 3 meses que a gente tava conversando e tal. E eu falei, não, eu quero assumir pra mim ter alguma coisa com esse menino. Aí, no dia 30, 11 horas da noite, minha mãe estava na cozinha, sentada, sozinha. Aí eu falei, putz, desde as 10, minha mãe e meu pai estavam na sala, sentada, do meu lado. Aí eu, mano, eu tenho que falar, eles estão aqui, eu tenho que falar, eu tenho que falar. E não saía, não saía, aí eu me tremendo já, me tremendo, me tremendo. Aí deu umas 11 horas, minha mãe tava sozinha na cozinha, eu falei, putz, it's now! Aí eu fui, mãe, preciso conversar com você. A reação automaticamente dela foi colocar a mão aqui e abaixar a cabeça. Aí ela falou, é sobre o assunto de ontem, né? Aí eu, sim. Mano, ali começou meu coração apertado pra caramba, a tremedeira. Minha mãe começou a chorar, desceu meu pai. Ele perguntou: o que que foi? O que que foi? Meu nome da minha mãe é Eliane. O que que foi, Eliane? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? A minha mãe falou: se eu te contar, você não vai acreditar. Aí, meu pai falou: o que que foi? O que que tá acontecendo? Aí eu falei: olha, eu não espero que vocês me entendam, eu não espero que vocês me aceitem, só espero que vocês entendam. Eu sou gay. Ponto. Foi o momento dos dois começarem a chorar. E eu ficando mais nervoso e tremedeira. E essa época minha irmã morava comigo, porque a casa dela estava em construção. E morava aqui com a gente. E aí a minha irmãzinha Carol desceu, chamou ela pra descer também. Ela desceu. Aí sentou na mesa, ela perguntou o que estava acontecendo.
Eu expliquei, falei que eu era gay e começou aquela discussão. Minha mãe falando que a culpa era dela por ter ficado muito ausente na nossa vida, que ela nunca estimulou pra mim brincar de outras coisas, pra mim fazer outras coisas que não fossem coisas de menina. Meu pai também começou a se culpar e tal. Minha irmã mais velha, que era a Catherine, começou a falar que eu era muito novo pra se assumir. Eu tinha 14 anos na época. E eu falando, não, sou eu, esse sou eu sou assim, sempre fui assim, a culpa não é de vocês, vocês sempre perceberam a minha brincadeira, a pessoa que eu era, e só faltava vocês terem a certeza, e é o que eu tô fazendo agora, eu tô falando a verdade, sou eu e eu sou gay. Então, foi bem difícil essa hora pra mim, eu sei que comparado às outras pessoas, o meu processo de me assumir foi muito mais leve, mas mesmo assim eu tive muito medo da reação deles me expulsarem. E foi o que eles falaram na mesa. Você tinha medo de se assumir pra gente porque você pensava que a gente ia te expulsar de casa. Aí eu falei, sim, era exatamente por isso. E aí eles falaram que não ia me expulsar, que eles me amavam de todo e qualquer jeito, mas que eles não entendiam porque eu era muito novo pra me assumir. Eu tinha 14 anos e eles falaram que só ia voltar nessa conversa quando eu tivesse 18 anos. E depois disso, minha pessoa saiu totalmente da escuridão. Eu ficava trancado no meu quarto antes de me assumir. Ficava toda hora no celular, não queria descer pra sala, só ficava isolado. Eu tava mesmo me massacrando por ser isso por ser isso que eu sou. E foi muito difícil chegar neles pra conversar. Pra mim é um momento muito difícil, mas também, depois que eu conversei e subi pro meu quarto, foi um peso que saiu das costas. É um peso que sai das suas costas. Acho que as pessoas que já se assumiram vão entender, porque é muito louco você falar aquilo que você é e você se sente muito mais leve. E foi o que aconteceu. No momento que eu me assumi, eu falei com a Esther. Falei, Esther, me assumi pros meus pais e tal. E em 3 meses, de janeiro a março, foi bem difícil. Porque eles não aceitavam. Se eu falasse alguma coisa, escutasse alguma música, eles mandavam tirar porque eles não gostavam e tal. Então foi um processo assim bem estranho. E aí eu tive a brilhante ideia, liguei assim, Esther. Ela falou, oiê. Eu falei, nhaim. Ela falou, Mentira. Eu cheguei na Esther e falei assim, amiga, vamos fingir que a gente tá namorando? Pros meus pais pensarem que eu já namorei uma menina e que eu não gostei? A Esther, louca do jeito que é, igual a mim, falou, vamos. E aí a gente assumiu um namoro. Acho que durou, não lembro se foi 1 mês ou 2 meses. Eu acho que foi 1 mês que eu falei pra ela. E aí a gente assumiu o namoro no Facebook e tal. E a gente fingia que namorava, mas não rolou beijo, a gente quase não se encontrava e não rolava nada mesmo. E aí, por isso que eu chamo ela de minha primeira namorada. E aí, depois disso, eu falei assim, mãe, pai, namorei com a Esther, infelizmente eu não gostei. E aí, foi passando todo um processo. Em 2017 eu comecei a pintar minhas unhas e veio outro bloco de fazer essas coisas. O que eu vi na minha vida é que é um processo de aceitação, tanto dos pais quanto o seu. Dos pais é muito mais difícil porque é aquilo que eu falei no vídeo anterior, de Maqui Fala. Tá aqui no cardzinho se você quiser ver. É todo um processo porque criaram uma imagem em cima dos homens, entendeu? Principalmente de mim, que ia nascer, ia dar netos, ia se casar com uma mulher, ia ser um homem da porra e tal, porque eu sou o único filho homem da família. Então é muito difícil você viver com isso carregando nas suas costas. Mas depois que eu me assumi, mudou tudo isso na cabeça deles. Então hoje eles já têm uma visão mais diferente de tudo, conhecem bastante sobre a sigla, conhecem bastante sobre o movimento. O máximo de conhecimento que eu tento sempre passar pra eles e falar assim, não, esse pensamento tá errado por causa disso e por causa daquilo. E é bem difícil eles entenderem.
Porque é uma construção que eles tiveram, né? Eles já têm mais de 40 anos. Então é bem difícil pra eles entenderem isso que tá rolando. Porque tá acontecendo tanta coisa. E é o momento da gente estar falando sobre isso. Porque é a gente, isso é o que a gente é. Então eu me assumi e foi um dia de libertação. Pra mim, se eu fosse escolher uma palavra pra esse dia, seria de libertação. Uma dica pra você que quer se assumir é pra você conhecer os seus pais. Por quê? Caso você se assuma e você não conheça os seus pais o suficiente, você poderá ser expulso de casa. Mas se você está vivendo dentro de uma casa com pais preconceituosos e homofóbicos, busca ajuda, busca uma das casas de ajuda, casa 1, a casa LGBT, se eu não me engano tem uma casa LGBT em São Miguel. Então, você que mora aqui por perto, busca lugares assim, lugares que te acolham, porque você ficar vivendo dentro de uma casa de pessoas que te maltratam e não te aceitam é muito complicado. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço muito vocês por terem assistido esse vídeo e ter ficado aqui pra bater esse papo comigo. Se vocês querem mais assuntos sobre essa temática, deixa aqui nos comentários, curte bastante, compartilha o vídeo, porque eu sei que era um vídeo muito pedido pelo pessoal que me acompanha. E desde o meu canal passado, queriam que eu falasse sobre isso. E finalmente eu tô falando agora com as minhas cores e quem eu sou de verdade. Um beijo pra vocês e até semana que vem, hein? Acompanha aí o canal, se inscreve e ativa o sininho, hein?